Qual é uma pergunta que merece resposta? Qual via metabólica utilizar? Qual sistema de ressíntese de ATP que será utilizado em determinado exercício? O sistema da creatina fosfato, o sistema ATP-CP, o sistema anaeróbio alático, o sistema glicolítico lático ou glicolítico anaeróbio ou o sistema aeróbio de ressíntese de ATP? Para responder essa pergunta, eu vou mostrar para vocês duas tabelas. A primeira tabela, ela se refere às reservas de carboidrato, lipídios e proteínas em uma pessoa magra, né? Em um homem de 70 kg contendo 15% de gordura, uma pessoa magra, né? Vamos chamar assim de homem padrão, né? Que é como se fala aí na medicina, pelo menos se falava antigamente. Então veja só, nós temos uma reserva de carboidrato localizada no fígado, glicogênio hepático, nos músculos, glicogênio muscular e na corrente sanguínea, né? É a concentração plasmática de glicose. Tá certo? Então olha só, no fígado, em uma pessoa com essas características, existe aproximadamente 80 gramas de carboidrato que tem a capacidade de gerar quase 1.300 kJ de energia. Nos músculos, nós temos 350 gramas de glicogênio que nos fornece mais de 5.500 kJ de energia. E evidentemente nós temos uma reserva bastante proeminente de gordura, mesmo em uma pessoa magra, que consegue nos fornecer uma quantidade bastante exuberante de energia e também uma grande quantidade de proteínas, né, tendo em vista que essa pessoa tem um sistema muscular, tá certo? O que acontece? Em situações normais, uma pessoa bem nutrida e etc., a proteína pode ser utilizada como fonte de energia? Evidentemente que sim. Deve? Não. Tá certo? Então nessa nossa discussão nós vamos tirar as proteínas da jogada. Nós temos que entender que as células musculares elas funcionam à semelhança de um carro bicombustível. O carro bicombustível ele pode funcionar com gasolina, pode funcionar com álcool, pode funcionar com as suas misturas. Uma célula muscular pode funcionar com carboidrato, pode funcionar com gordura, pode funcionar com proteína, mas na verdade está funcionando com as misturas, tá certo? Um pouquinho de proteína, mesmo em uma pessoa bem nutrida, está sendo utilizada, né? Para propósitos didáticos, nessa aula vamos tirar as proteínas da discussão. A segunda tabela que eu gostaria de mostrar para vocês, e é a tabela mais importante, se refere, melhor dizendo, à capacidade e potência dos sistemas energéticos para a regeneração do ATP. O que eu estou chamando capacidade? O quanto de ATP que aquele sistema pode fornecer. Tá certo? Então, imagina você uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Qual é a capacidade da garrafa? 2 litros. Nem 1 ml a mais. Tá certo? E o que eu estou chamando de potência? Veja, como que o sistema vai fornecer esse ATP em unidade de tempo. Então, olha só. O sistema anaeróbio fosfagênico, o sistema ATP-CP, ele tem uma capacidade, melhor dizendo, de 55 a 95 mmol de ATP por quilograma. Como que ele fornece isso? 9 mmol de ATP por quilograma por segundo. Tá certo? Então, esse sistema possui uma potência muito alta quando comparado com os outros sistemas de regeneração do ATP. Repare, o sistema anaeróbio glicolítico, o sistema glicolítico anaeróbio, como vocês queiram denominar, tem uma capacidade maior do que a do sistema fosfagênico, entretanto, uma potência menor. O sistema aeróbio glicolítico e lipolítico tem uma capacidade gigantesca, entretanto, uma potência muito menor. Então, para vocês entenderem, qual via metabólica que será utilizada em um determinado exercício? Para responder essa pergunta, nós devemos conhecer duas características básicas. Primeira característica é a duração do exercício e segunda característica, a intensidade do exercício. Então, voltando aqui para a primeira linha da tabela, veja só. O sistema anaeróbio fosfagênico tem uma capacidade que varia de 55 a 95 mmol de ATP por quilograma. Como que ele fornece essa capacidade? 9 mmol de ATP por quilograma por segundo.
Portanto, eu posso concluir, né, para facilitar o nosso raciocínio aqui, se a capacidade for 90 milimol de ATP por quilograma e se a potência é de 9, em 10 segundos o sistema fosfogênico ele está esgotado. Não é à toa, nem tampouco por acaso, que esse sistema, o sistema anaeróbio fosfogênico, o sistema da creatina fosfato, o sistema anaeróbio alático, é o sistema predominante em atividades de altíssima intensidade, porém de curta duração. Qual é o exemplo tradicional que a gente dá na fisiologia do exercício? É a corrida de 100 metros rasos, ok? Agora, em uma corrida de longa duração, por exemplo, em uma maratona, evidentemente que o sistema energético predominante será o sistema aeróbio de regeneração do ATP, tá certo? Então, se você conhece a intensidade do exercício, se você conhece a duração do exercício, você consegue classificar o exercício de acordo com as características bioenergéticas ou as características energéticas ou metabólicas, como você queira denominar. Então, o que a gente falou até agora? Que os sistemas energéticos possuem a seguinte característica: o sistema aeróbio possui uma alta capacidade, ao passo que o sistema fosfogênico possui uma alta potência. O sistema anaeróbio lático ele está no meio do caminho, tem capacidade e potência intermediárias, tá certo? Então, qual via metabólica utilizar, né? Então, olha só, em uma corrida de 100 metros rasos, em uma corrida de 200 metros rasos, em uma maratona, nós devemos conhecer duas características: intensidade e a duração do exercício. O que a literatura aponta, né, em linhas gerais? O exercício de até 75 segundos, né, ele é um exercício que é 50% aeróbio e 50% anaeróbio. A partir desse tempo, né, de 60 a 75 segundos, nós já temos um predomínio aeróbio com complementação anaeróbia. Basicamente é isso. Então, olha só, uma corrida de 800 metros rasos é uma corrida de alta intensidade. Dura por volta de 2 segundos aí, né, para os campeões olímpicos, tá certo? É muito rápido. Porém, é um exercício predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. Por que isso? Porque o sistema anaeróbio de regeneração de ATP não possui uma capacidade capaz de sustentar um exercício de 2-3 minutos. Tem que recorrer ao sistema aeróbio. Evidentemente que uma maratona é predominantemente, né, quase que exclusivamente aeróbia, né, aeróbia lipolítica ou glicolítica, né? Então, exercício de 4 horas, 50% vai ser utilizado gordura e 50% carboidrato. Tá certo? Agora, exercícios abaixo de 60 segundos, eles são predominantemente anaeróbios com complementação aeróbia. Aí o raciocínio se inverte, né? Então, uma corrida de 400 metros rasos, ela é predominantemente anaeróbia, mas existe um complemento aeróbio, evidentemente, ok? Então, voltando àquela definição. O que é o exercício aeróbio? É aquele tipo de exercício que utiliza predominantemente as vias aeróbias de regeneração do ATP. Essas vias que a gente acabou de falar. Então, olha só, uma maratona, né, para um campeão olímpico dura 2 horas, quase 2 horas e 10 minutos, é um exercício predominantemente aeróbio. Mas uma corrida de 800 metros rasos também é um exercício predominantemente aeróbio. Olha só, dura 1 minuto e 45 segundos. A diferença é que nessa situação a complementação anaeróbia é bem maior em comparação com essa situação. Então veja, eu não estou negligenciando o metabolismo anaeróbio. O que eu estou falando é que trata-se, nesse caso aqui, de um exercício predominantemente aeróbio com complementação anaeróbia. Ao final dessa prova, a concentração de lactato vai estar alta.
o lactato informa que o metabolismo anaeróbio foi ativado.